Olá a todos, como vão? Hoje aqui em São Paulo tá um dia friozinho, a gente tá com mais ou menos uns 15 graus. Mas ainda assim, vou fazer essa receitinha de pão que é muito bacana, que ela é bem gostosa, super fofinha. E depois que vocês fizerem, nunca mais vocês vão deixar de fazer, porque é um pão que não precisa sovar, não precisa ficar gastando todo aquele fôlego, força para poder fazer o pão. Para você que nunca fez, então façam essa receita que ela é muito boa mesmo e recomendo fazer, tá bom? Vamos aos ingredientes. Bom, e nós vamos usar 4 ovos. Caso seus ovos sejam muito pequenos, vocês podem colocar 5, tá bom? Uma lata de leite condensado. Gente, esse pão ele não vai ficar doce, ele fica levemente adocicado, tá bom? 1,5 xícaras de água, essa xícara aqui é de 200 ml, meio copo de óleo, esse copo é aquele copo de requeijão, um tablete de fermento. Eu estou usando esse fermento seco. Se você for usar aquele em tabletes, aqui ó, já está especificando a equivalência para vocês que forem usar em tablete. Eu vou usar esse fermento seco, tá bom? E vou usar praticamente 1 quilo de farinha. A farinha usa da sua preferência. Eu tenho essa marca, vou usar essa, tá bom? Gente, olha, tá aqui todos os ingredientes batidos, tá bom? Bati bem. É importantíssimo bater por esses 5 minutos ou mais, tá bom? Deixa bater mesmo, ele até dá uma rendida, ó, a quantidade do que foi batido. Aí eu vou virar tudo aqui na bacia agora, ó. Vou pôr tudo aqui na bacia. E aos poucos aqui eu vou misturando a farinha. Aí eu vou voltar aqui para mostrar como que fica a textura, tá bom? Olha só, a massa ela tem que ficar assim, ó, exatamente nessa consistência, tá bom? Desse jeitinho aqui. Não coloquei a mão na massa, nem nada, a colher. E pondo a farinha e misturando no líquido, tá bom? Eu coloquei mais ou menos aqui, foi mais ou menos, ó, umas 900 gramas da farinha, tá bom? E o restante do que sobrar aqui é o que eu vou usar para poder modelar os pães, tá bom? O que eu vou fazer agora? Como hoje tá esse friozinho, eu vou colocar dentro de um saco, vou encher o saco de ar, daquele jeito que a gente costuma fazer, e vou colocar para crescer, para descansar por mais ou menos uns 20 minutinhos ou mais, tá bom? Aí, conforme for, eu falo para vocês aqui no decorrer do vídeo. Olha só, gente, a massa, ela deu uma boa crescida. Mas eu vou ser sincera com vocês, se tivesse um dia bem quente, em 20 minutos, isso aqui, ela estaria transbordando aqui nessa bacia. Mas mesmo assim, ela cresceu. O que eu vou fazer agora? Vou tirar a colherada daqui, ó, ó como ela fica, ó. Ainda assim, ela tá super, ó, fofinha. Vou tirar colheradas, vou colocar aqui, ó, nesse pedaço bem enfarinhado, vou modelar. E tem essas 3 formas aqui de pão de ló que eu untei com farinha. Você unta com farinha ou com margarina, e eu não passei a margarina, o óleo assim, a margarina, o óleo que você vai untar na forma toda. Passei mais no fundo e um pouco nas laterais, porque conforme o pão for subindo, ele não vai descer, ele vai continuar subindo, ele vai grudar, na verdade, nas laterais da forma, tá bom? Então agora eu vou formatar os pães, tá bom? Eu vou abrir para enfarinhar bem minhas mãos, por a massa ser uma massa mole, e eu vou enfarinhar bem. E aí eu já mostro para vocês, tá bom? Só, e aí eu fui formatando mesmo com a mão, assim, não tem problema ele ficar assim com bastante farinha. Aí eu fui pegando a massa, fazendo assim, ó, porque aí ela vai enchendo mais de adentro, tá bom? Aí agora eu vou passar para essa forma aqui, tá bom? E vou formatar os outros. Quanto tempo ficou nesse período desse primeiro descanso dela? Ficou 40 minutos, como eu falei. Se tivesse com um dia bem ensolarado, ficaria 20 minutos, estaria de bom tamanho, tá bom? Olha só, os pães aqui já formatados, tá bom? Agora eu vou
colocá-los dentro do forno, só vou dar um bafozinho no forno por menos de 5 minutos, só para ter aquele calorzinho, para agilizar o crescimento. Se vocês tiverem balança e quiserem pesar para fazer os pães exatamente na mesma medida, no formato bonitinho, podem fazer. Eu tenho, acho que é um defeito, né? Eu não fico pesando tudo, algumas coisas eu faço a olho mesmo, tá bom? Irei levá-los ao forno, vou ver por quanto tempo eles vão ficar, tá bom? E depois a gente vê como o crescimento deles, para daí sim colocar eles para assar. Gente, olha só aqui os pães, o tanto que eles cresceram. Lógico que cresceriam muito mais se estivéssemos com aquele calor. O que eu vou fazer agora? Irei levá-los ao forno bem baixinho, olha só. Já coloquei aqui bem baixinho nessa temperatura aqui, ó. Ó, aqui a altura que eu coloquei. Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tô colocando aqui no mais baixo que você tiver, tá bom? Olha só o tamanho dos pães. Foi muito importante fazer aquele processo de deixar o forno já bem baixinho para eles crescerem mais ainda aqui, tá bom? E assim que eles estiverem assado, aí eu mostro para vocês e falar mais algumas dicas, tá bom? Até já! Pessoal, olha só o pão, tá? Ele fica muito macio, eu já deixei ele esfriar bem. Aí já coloquei dentro de um saco, ele dura, pode pôr dentro de um saco, dura por 7 dias. Então façam essa receita que vocês não vão se arrepender, tá bom? Ele é muito macio, muito fofo, ó. Muito fofinho esse pão aqui, ó. Muito, muito, muito mesmo. E assim, isso para ficar provado que nos dias frios dá para fazer pão, mesmo que demore. Levou 3 vezes mais tempo, mas enfim, eu tive paciência para esperar ele crescer, para fazer todo aquele processo do forno lá, né? Para ele ficar bem macio, assim como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu coloquei ele numa grade, para eles, né, os 3, para esfriar numa grade, em cima de uma grade, para poder esfriar bem. Coloquei dentro desses saquinhos aqui, eles duram por 1 semana, tá bom? E ficam super macio. Essa receita aqui é aquela receita que a gente recebe realmente da vizinha, que eu recebi da irmã da minha chefe, né? Que ela pegou da vizinha, ela já fez várias vezes, passou para mim, eu já tenho passado para outras pessoas, e que é muito, porque essa receita é muito boa, tá bom? Então, em dias frios dá para fazer, lógico, vai ter que ter um pouco mais de paciência para fazer no dia frio. Se você for fazer para vender, também dá, se você quiser fazer alguma variação nessa receita, então conta aí pra gente que tipo de variação você fez e deu certo, eu fiz assim, fiz assado, deu certo, fiz em formato diferente, pode fazer mini pãezinhos, colocar na forma retangular ou colocar em forma de buraco no meio, fazendo aquelas bolinhas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam aí, comentem, compartilhem, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.